Após desistência de Odair, quem será o novo técnico do Vasco? Emílio Faro? Guto Ferreira? O português João Pedro Souza? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E vamos falar também sobre o anúncio do Vasco agora há pouco do novo atacante do elenco. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, torcedoras vascaínas! Aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado! Aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente. Para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comentário Vascaíno, que é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comentário Vascaíno. Olha... Dia movimentado no Vasco da Gama mais uma vez, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre técnicos também, sobre a situação aí do Emílio Faro, uma possível contratação de outro técnico, recusa do Odair, mas vamos iniciar falando de reforços, porque começou bem aí a tarde do Vasco da Gama, o Vasco que voltou a treinar hoje visando o jogo contra a equipe da Ponte Preta, porque o Vasco confirmou a contratação de Fábio Gomes, está passando aí na sua tela o atacante que vem do Galo Mineiro, 25 anos, com contrato até o final do ano, até novembro, o final da competição da Série B. O Vasco assinou com opção de compra. O jogador chega ao Vasco da Gama, passou por exames ontem e já treina hoje com o Gigante da Colina. Bruno Tubarão é esperado hoje, né, lá no CT do Moacir Barbosa, e Gustavo Maia também. Lembrando que o Paulo Vitor, que vai vestir a camisa 66, já está regularizado e já pode jogar contra a equipe da Ponte Preta. Mas o Vasco, agora há pouco, acertou a contratação de outro jogador. Um jogador que estava na equipe do Avaí, já passou por futebol europeu, passou também pela Chapecoense, é um lateral direito. Eu falei já, tinha falado ontem, né, que o Vasco tinha uma dificuldade enorme para encontrar lateral direito, buscou alguns nomes aí no mercado, mas acertou a contratação, segundo a informação do GE, do Matheus Ribeiro. É isso mesmo, lateral direito que passou pela equipe do Avaí, tá chegando ao Vasco da Gama, inclusive, segundo informações do GE, ele já se despediu e o jogador chega ao Vasco da Gama aí para complementar o elenco. Essa informação veio agora há pouco mesmo, estávamos gravando o vídeo, recebemos essa informação também. Matheus Ribeiro deve ser o novo lateral do Vasco da Gama. Obviamente que a gente vai fazer uma análise desse jogador, como a gente fez do Fábio, como a gente fez do PV, como a gente fez do Gustavo Maia mais tarde, para vocês conhecerem um pouquinho do Matheus Ribeiro, mas chega aí um novo reforço ao Vasco da Gama, Matheus Ribeiro, para a lateral direita do Vasco da Gama. Eu quero saber se vocês conhecem, deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber quem conhece aí o Matheus Ribeiro, deixa a sua opinião, porque é um jogador que, querendo ou não, é desconhecido da torcida, né? Muita gente me perguntou também antes de eu gravar o vídeo se eu conhecia, mas a gente veio aí trazendo essa informação para vocês. Mas vamos falar de técnico, quem será o novo técnico do Vasco da Gama? Vamos falar a partir de agora? A situação de técnicos do Vasco, parece que a galera quer uma movimentação, que o Emílio continue, mas o Vasco buscava o nome do Odair Helma. O Vasco, inclusive, tinha conversas bem avançadas com o jogador, ou com o treinador, a 77, o próprio Paulo Brax, já buscavam e mostraram o projeto ao Odair Helma, mas o Odair Helma declinou e não virá para o Vasco da Gama. Qual a situação? O Odair Helma, ele tem investimentos lá, então ele acabou aí declinando sobre essa situação de ter que voltar ao Brasil nesse momento. Ele inclusive tinha dito antes que voltaria ao Brasil, mas acabou declinando nessa situação. O Vasco deu um contrato aí a longo prazo para o treinador, mas o treinador achou melhor continuar lá com seus investimentos que tem, fez alguns investimentos recentes, segundo pessoas próximas dizem, e com isso ele continua sem técnico, o Vasco da Gama, e ele continua sem trabalho, vai ficar lá vivendo dos investimentos por enquanto. O Odair Helma, que inclusive as filhas estão estudando lá nos Emirados Árabes, então o Odair Helma não será técnico do Vasco da Gama, porque ele recusou a proposta. Essa informação foi dada ontem, a gente confirmou, também confirmou o motivo aí dele não ter aceitado o Vasco da Gama, que agora vive um dilema. A gente já sabe que Emílio Faro comandará o Vasco contra a equipe da Ponte Preta. Isso era uma dúvida, mas depois foi confirmado, ele vai comandar o Vasco. Só que o Vasco vive um dilema, que é quem será o técnico do Vasco da Gama. Por quê? Muita gente quer o Emílio Faro. O Emílio Faro já até mudou o discurso, mas já disse que a vontade dele é ajudar o Vasco.
não como treinador, mas ser parte da engrenagem do processo. Mas não está descartado dentro do Vasco. É uma conversa, algumas pessoas também já estão colocando essa ideia na 77 Partners também, juntamente com o Paulo Brax, para que o Emílio se mantenha pelo menos até o final da Série B, por ser mais 3 meses e tal, só para ele dar esse prosseguimento. E aí no ano que vem o Vasco faz um novo projeto com um técnico que possa montar a sua equipe, mas que mantendo o Emílio. Não é descartado isso. O Emílio até mudou seu discurso, mas a ideia dele é não ser técnico, até por motivos pessoais, como ele alegou na primeira vez que assumiu o Vasco da Gama. O Emílio Faro deixou isso bem claro, a situação dele. O Vasco tem outras opções. A primeira opção é Guto Ferreira. Sim, é um nome que interessa por ter feito nas últimas Série B, as 4 Série Bs que foi, ele conseguiu o acesso das 4 equipes. É um cara que nunca, quando foi na Série B, ele não esteve distante do G4, ele sempre esteve dentro do G4, conseguiu acesso com suas equipes. É um nome que agrada, até pelo motivo que ele é muito adaptativo, ele se adapta ao elenco que tem. Isso é muito interessante ao Vasco da Gama. É o segundo nome da lista, depois do Odair Helma, e é um nome que pode ser contactado nos próximos dias, até porque ele já deixou claro em entrevistas públicas que o Vasco atrai ele, né? Falando sobre a situação de o Vasco ser um gigante e tal, que queria trabalhar em times que tenham Libertadores. Isso deixou claro que o Vasco da Gama era um atrativo para ele. Outro técnico que, segundo informações vindas aí de lá de fora de Portugal, né, da TNT Sports, é que o João Pedro Souza, técnico que já de 50 anos, que passou pelo Famalicão, Al Raed, Boa Vista de Portugal, além de ter sido auxiliar técnico do Everton, é mais um nome que interessaria a 77 Partners, inclusive teria feito um contato com esse treinador. Mas nesse momento, o Vasco vive aí esse dilema. Mantém o Emílio e mantém o trabalho até o final do ano, busca um novo técnico que quer trabalhar, porque o Emílio já deixou claro que não é a ambição dele ser técnico do Vasco da Gama. Essa dúvida vai pairar pelo menos até o jogo contra a equipe da Ponte Preta. O Vasco esperava trazer o técnico já para essa semana, porque é uma semana longa, o Vasco volta a treinar hoje, fazer aí, ele conseguir ter uma semana de treinamento para poder impor aquilo que ele quer, implantar as suas ideias de jogo, mas acabou não acontecendo com o Odair Helma, então, por questões pessoais. Então o Vasco volta a estaca zero, continua com o Emílio até onde der. Eu já falei, né? Se for para continuar com o Emílio, vai com o Emílio até onde der. O Emílio conhece o elenco, apesar dele dizer que a gente tem que respeitar, uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, gente, a gente tem que respeitar a vontade das pessoas. O Emílio Faro já disse que não quer continuar como técnico, a gente tem que respeitar isso porque é uma ideia dele, ele não quer, ele tem os motivos pessoais dele para coisar, mas se ele aceitar, né, porque ele já mudou o discurso, se ele aceitar pelo menos ajudar o Vasco nesses próximos 3 meses, seria ideal, até porque ele conhece o elenco, conhece quem tá chegando, ele sabe onde cada jogador joga, então ele tem essa vivência desde o início do ano, desde a montagem do elenco, ele conhece todo mundo, então eu manteria, mas obviamente respeitando a vontade do Emílio. Se o Emílio disser que não tem por que forçar, a gente não vai forçar a natureza do profissional, dele assumir um trabalho que ele não quer, isso a gente tem que ser muito claro e objetivo nessa situação. Mas, enquanto isso, Emílio Faro comanda o Vasco contra a equipe da Ponte Preta, terá dor de cabeça, o Vasco busca aí nesse momento regularizar também alguns jogadores, se conseguir regularizar o Bruno Tubarão, ele chegando, sendo confirmado, o Fábio Gomes será um plus imenso ao Emílio Faro, ganhará 2 reforços, já terá o reforço do Paulo Vitor no banco para a equipe da para enfrentar a equipe da Ponte Preta, mas o Vasco aí buscando novos trilhos e buscando manter-se no G4 e torcendo aí, né, para que Grêmio e Bahia não vença, para que o Vasco não caia para a 4ª colocação. Então é isso, aquele abraço, saudações vascaínas, até a próxima e a gente volta com mais informações do Vasco da Gama. Valeu!